Estamos ao vivo no ar. Deixa eu tirar esse aparelho de astronauta aqui para falar com o nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Luiz Leite, o Serginho, presidente da FECINFAR, a Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, também da Direção Nacional da Força Sindical. Faz tempo que eu não encontro o Serginho, porque a pandemia tem nos afastado dos amigos, afastado fisicamente, né? Porque ele está sempre em contato, acompanhando as ações sindicais dos químicos ou da força sindical. Então, eu tenho notícias do Serginho com uma certa regularidade. Tudo bem com você, Serginho? Saúde boa? Bom, obrigado, Franzin, pelo convite na agência sindical participar dessa live. Graças a Deus, saúde boa. Estamos aqui no isolamento, na quarentena aqui, mas, logicamente, cuidando aí das questões dos trabalhadores químicos do Estado de São Paulo, do Brasil e dos trabalhadores em geral, né? As atividades não pararam. Aliás, agora a gente adquiriu as atividades do lar também, né, no dia a dia aqui das nossas atividades. Mas, logicamente, é uma experiência importante aí para a vida de todos nós. Nós, além das tarefas que temos profissionais, você, tarefa sindical e política, a gente também tem as miudezas, né? Eu cheguei ontem que a primeira coisa que eu fiz já foi passar álcool na porta, eu já fui comprar produtos de limpeza no mercado, então é assim, faz parte, né? A gente tem que se adaptar à situação que vem, a realidade nos impõe, e também não reclamo não de fazer esse tipo de tarefa, aliás, até gosto. Serginho, eu vi aqui no site da FECINFAR que foi realizado um evento com os químicos, papeleiros e borracheiros, né? Que discutiu a situação desses setores, a questão econômica, evidentemente, como é que está o mercado, como é que as empresas estão operando nesse momento, como é que está a situação dos trabalhadores dessas empresas e também aquilo que a gente chama de protocolo durante a pandemia. Quer dizer, você tem no setor industrial, sobretudo, você tem as normas regulamentadoras, as NRs, né? Das prensas, do setor químico, de altitude, do serviço elétrico, etc. Mas agora a pandemia nos obriga a fazer uma espécie de NR grandona, né? Que se aplica em várias situações, porque desde quando o trabalhador vai pegar o ônibus lá no seu bairro, ou então ficar no terminal, o modo com que ele deve ficar dentro do ônibus, o distanciamento, chegada na fábrica, se mede temperatura, se não mede, se tem álcool gel, se não tem álcool gel, se o ferramental vai ser higienizado a cada determinado período, como é que estão as condições dos banheiros, dos refeitórios, quer dizer, eu chamo de uma NR grandona, né? Então, eu queria saber um pouco também de você a esse respeito. Então, primeiro, o que foi esse evento e que apontamentos ele trouxe? Bom, Franzin, um evento bastante importante, né, porque reuniu todo o segmento químico, aí também o setor papeleiro, os companheiros trabalhadores do setor de borracha, né, de São Paulo e do Brasil, inclusive que estão em campanha salarial, o setor de borracha aqui do estado de São Paulo, né, o companheiro Márcio esteve com a gente lá e fez os seus relatos aí enquanto campanha salarial. Mas, assim, vou tentar resumir bem assim os focos. Desde o início da pandemia, quando entramos em isolamento social, o movimento sindical trabalhou basicamente em 3 eixos e os químicos não foi diferente. Primeiro, a preservação da vida, né? Segundo, a questão de emprego e renda dos trabalhadores, né? E terceiro, logicamente, que é um assunto mais amplo, como é que faria com os trabalhadores informais para que pudesse passar por essa fase, de ter algum programa de renda para esses trabalhadores. Bom, para os trabalhadores do setor químico, qual que é a experiência que nós vivenciamos e estamos vivenciando nesse período? Tivemos uma quantidade importante de acordos de redução de jornada e salário e muitas vezes negociamos cláusulas compensatórias para diminuir os impactos, né? Tivemos acordos de suspensão do contrato de trabalho da mesma forma, com cláusulas tentando compensar essa diminuição de salário ou da suspensão dos salários, e
Fizemos, inclusive, um acordo estadual sobre isso, que em 18 meses, para quem ganha até R$ 8.500, de uma forma ou de outra, as empresas vão repor essa eventual perda em 18 meses, criando uma espécie de banco de hora. Então, foi um acordo importante, balizou as negociações estaduais, balizou os acordos locais, né? Então, isso para manter emprego e renda, foram ações bastante concretas. Ou seja, Agora, eu queria entender, porque eu achei muito interessante esse fato que você anunciou aqui. Então, no acordo coletivo, eu quero crer que é um acordo coletivo mais ou menos à luz do que estabelece a MP 936, é isso? isso, exatamente, Bom, exatamente. e aí vocês fizeram um acordo que, em havendo redução salarial até uma faixa, depois as Isso. empresas em 18 meses vão repor as perdas, é isso? Exatamente, Franzinho. É assim, Puxa, que bom. você, somado o benefício do governo com o salário reduzido, Tá. esse trabalhador ainda mantém uma perda salarial. Essa perda salarial é transformada em horas, né? E está no acordo de que elas deverão ser repostas em dinheiro para os trabalhadores em até 18 meses. Aí tem toda uma faixa. Para quem ganha até 3.125, é um período mais curto para ser reposto esse dinheiro. Então, eu estou falando nos prazos máximos. Só que essas horas ficam com uma espécie de banco de horas, melhorando a produção. Esse trabalhador vai trabalhar essas horas para pagar essa diferença aí, para poder receber. Se ele não trabalhar e passar 18 meses, a empresa tem que indenizar da mesma forma. Então, foi um mecanismo extremamente interessante, é um mecanismo que aponta, inclusive, se tiver aumento da produção, que a empresa tem uma mobilidade de estender um pouco a jornada de trabalho em 1 ou até 2 horas diárias, para compensar essas horas da diferença apenas, bem claro, né, da diferença da perda salarial, não da diferença da parte que o governo pagou, né? E aí você tem logicamente, com a estabilidade de emprego pelo mesmo período que teve a redução de jornada. Se a redução foi de 2 meses, a estabilidade é de 4. Se for de 3 meses, a estabilidade será de 6 meses. Né? Então, acho que foi um acordo importante, balizou as negociações regionais e, logicamente, prevalece os acordos feitos nas regiões em detrimento à convenção coletiva estadual, né? Porque ali eles têm condição de ajustes locais importantes. Então, no campo da negociação, Franzins, foram essas as negociações para a manutenção de emprego e para a manutenção da renda dos trabalhadores. Agora, um outro conjunto de ações foi no sentido daqueles trabalhadores que continuam nas fábricas, né? O nosso setor é um setor extremamente dinâmico. Nós temos indústria farmacêutica que, pelo contrário, exige mais dos trabalhadores agora, mais produção, existe demandas. Tem setores essenciais, como a produção de etanol combustíveis, tem setores de plástico que fornecem embalagem para a indústria farmacêutica, outro tipo. Quer dizer, nós temos vários segmentos aí diferenciados. Qual que foram, de forma geral, as providências para esses trabalhadores, pensando em cuidar da saúde, né? A disponibilização de álcool gel. Temos orientado o máximo para tentar um acordos empresa por empresa, dispensando o registro de ponto para evitar contato no mesmo local daquele registro de ponto. Se utilizar o transporte da própria empresa, no caso de usinas, a intercalação de trabalhadores, um em cada banco, então teve quase que duplicar a quantidade de veículos de transporte, diversificar os horários de refeição, né? Em vez de ir 100 pessoas, vai 50 no refeitório, sentando uma quantidade menor de pessoas nas mesas. Muito importante também, todos os trabalhadores de risco, né, acima de 60 anos, ou que tem acometido de alguma doença mais grave ou teve mais grave, ser posto automaticamente em isolamento, né, de você cuidar dessas pessoas, né, priorizando, inclusive, onde seja possível, o trabalho em casa, o home office, né, o teletrabalho. Isso parte principalmente administrativa, operacional, administrativa
e de escritório das empresas, boa parte foram para home office. Muitos deles, utilização de máscaras também, né, nos locais de trabalho. Então, foram experiências assim que a gente tem acompanhado isso. E, lógico, a gente tem cobrado, Franzinho, que as empresas notifiquem os sindicatos em casos suspeitos ou comprovados de Covid-19. Se eu falar para você que todas as empresas têm cumprido isso, não, né? Só para você ter uma ideia, só na base da FECINFAR, dos seus 33 sindicatos filiados, são 4.954 empresas no estado de São Paulo. Então, achar que nós vamos ter condição de olhar caso a caso de cada empresa, não. Então, nós notificamos essas 4.950 e pedimos que essas empresas notifiquem os sindicatos. E, logicamente, o sindicato tem procurado as prefeituras também, os boletins, e tentando identificar as pessoas que estão contaminadas. Existe caso? Claro que existe diversos casos nas diversas regiões do estado de São Paulo. Mas ainda nós não temos um caso igual ali de Santa Catarina, naquele frigorífico lá, que 300 trabalhadores no mesmo local de trabalho foram contaminados. Mas isso é uma preocupação que prevalece aí no nosso segmento, e os sindicatos têm acompanhado muito isso. Perfeito, Serginho. Eu fiquei muito surpreso, no bom sentido, não pelo acordo, que vocês são muito dinâmicos, trabalhadores, mas pela extensão do acordo, pela sua, digamos, repercussão econômica e social. Então, eu queria assumir o compromisso contigo aqui, se você entender, depois nos passar esse acordo aqui para a agência sindical para nós divulgarmos. Quero divulgar Com certeza. esse acordo porque ele pode servir de parâmetro. Nós estamos com uma demanda aqui numa cidade grande, aqui próxima a São Paulo, a 25 quilômetros daqui onde eu me encontro, e tudo isso nós precisamos buscar na justiça, porque a prefeitura não teve a lucidez, não teve a responsabilidade e não teve a dignidade de estabelecer um protocolo para servidores de saúde. É o STAP, servidores municipais. E hoje o sindicato, sabe o que fez, Serginho? Comprou 150 escudos de acrílico, 150, 140, não me lembro quanto, e foi levar nas UBSs para que as moças, os rapazes atendentes SUS, fiquem em contato. Eu estou aqui, e aqui vem o usuário, para que não haja o contato. Então, o sindicato comprou e deu um tapa com luva de pelica na cara da prefeitura, que ela que devia ter feito isso, né? Aí, mas assim, quem vai pedir voto para o eleitor no fim do ano não somos nós, não, é o prefeito, tá? Aí ele sabe onde o sapato, vai ver onde o sapato vai apertar, porque precisamos ir à justiça. E vocês fizeram por entendimento, porque é assim que funciona na democracia, no diálogo. Não há diálogo, aí você esgotou todas as possibilidades de diálogo, não deu, vai para a justiça. E a justiça arbitra lá e a vida segue. Bom, muito bom. 4.950 empresas, um acordo amplo, os sindicatos buscando garantir condições de trabalho, álcool gel, máscara, isolamento. Aí, Serginho, eu vejo um movimento sindical muito preocupado com a Covid, muito preocupado com a saúde dos trabalhadores, mas existe um brasileiro que não está preocupado com isso. E eu queria saber a sua opinião. O Jair Messias Bolsonaro, que por acaso é presidente da República do Brasil, não está preocupado. Por que ele não está preocupado? Eu te pergunto. E o que a gente deve fazer? É uma pena. A gente tem visto, né? Você tem acompanhado, Franzinho, as centrais sindicais têm dialogado muito com os governadores de todo o Brasil. Tivemos reuniões com o consórcio lá de secretários estaduais de emprego do Nordeste, tivemos reuniões com o governador aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, com o governador do Maranhão, Flávio Dino, enfim. Então, pedimos reuniões com outros governadores de todo o Brasil para fazer justamente esse diálogo, buscar as melhores experiências, né? Sabendo que a prioridade é cuidar de vidas. E, logicamente, o que se vê no governo federal, na pessoa do seu presidente, é totalmente o inverso, que isso é uma gripezinha, quer dizer,
contrariando, inclusive, estudos médicos, indicando remédio. Até eu não sabia que o presidente da República fazia receituário de medicamento da cloroquina, né? Então, ultrapassando pesquisas científicas, tratando essa questão não pela ciência, e sim por uma irresponsabilidade política. Então, logicamente que isso induz a população, induz as pessoas a cometerem erros, a flexibilizar a questão da quarentena, flexibilizar o isolamento social. Então, isso é muito ruim, é muito perigoso, inclusive para as vidas, e está muito claro, né? Nós estamos ainda com tudo que se está fazendo aqui no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil. Ontem foi mais um recorde de mortes e novos casos de coronavírus. Quer dizer, então, de longe ainda, nós estamos preocupados, essa curva está demorando para essa curva se achatar e partir para uma normalidade. Então, eu acho muito ruim essa posição do presidente. Ele poderia estar numa posição de diálogo, pensando na vida, na sociedade, já que tem dinheiro para salvar banco, então, querendo agora crédito, inclusive criar crédito para poder demitir trabalhadores, é uma coisa que é inacreditável, né? O Ministério da Economia e o governo falar nisso, e dá, na verdade, dinheiro para a população comer. Esses R$600, você sabe a luta que foi para conseguir. A proposta do governo era R$200. Essa foi uma articulação muito importante na Câmara dos Deputados, que avançou para R$600, que, na verdade, a gente sabe, né, para simplesmente não passar fome. Né? Não estamos falando aqui que os R$600 vai resolver a vida financeira desse trabalhador, desse microempreendedor ou desse autônomo que está aí nessa necessidade. Então, essas ações que deveriam ser aprofundadas, buscar formas de alimentar essa população, formas de que o isolamento fosse cumprido e, logicamente, para nós possamos, num passo imediatamente seguinte do controle da pandemia, vamos trabalhar bastante para recuperar a economia. Se as pessoas tiverem dinheiro no bolso, vão lá no comércio comprar, o comércio vai vender, a indústria vai produzir e a gente faz a roda girar. Na verdade, o Brasil já teve essas experiências aí de recuperação rápida da economia. Precisam ter credibilidade. E isso o governo do Jair Bolsonaro não está demonstrando para a sociedade, nem muito menos para a economia. Perfeito, Serginho. Eu quero registrar muita gente nos acompanhando aqui. João Carlos Gonçalves Juruna, Ariane Soares, outras 5 pessoas, jornalista Ariane, Carlos Alberto Santos, José Ailton Silva, o Juruna nos manda um abraço, Celso Soares também manda aqui, boa tarde a todos nós, José Lima, César Augusto de Mello, eu acho que é o doutor César, né? É o doutor César, doutor César. Um abraço, doutor César Juruna, Carlão, Zé Ailton, todos nossos companheiros. Carlos Peninha, que além de ser meu grande amigo, é um homem inteligente que ele torce para o Santos. O Marcos Valério de Castro, aí está dizendo que a entrevista é muito boa, que o Serginho está muito antenado, o Clementino Vieira, e nos manda um abraço, a Cena. E Clementino, acho que é lá de Curitiba, né? Agora não, Clementino já presidiu a CNTM, né? Isso mesmo. Mandar um abraço a ele, que ele sempre está nos acompanhando aqui nas redes sociais. Serginho, nós falamos que o Bolsonaro não demonstra apego à vida alheia. A dele, certamente, ele tem um apego muito grande, como nós temos a nossa, né? Ficar receitando remédio, podia ser até caracterizado como prática ilegal da medicina, né? Porque eu não posso pegar um remédio que eu tomo aqui, eu não vou nem mostrar a marca aqui e ficar falando que é bom, entendeu? Eu não tenho esse direito e não tenho esse cabedal, né? Agora, eu queria avançar algumas outras coisas, Sérgio, que você citou aqui quase 5.000 empresas na base da Fiquinfar. Eu não sei se são micro ou grandes empresas ou se tem empresas de todo porte. O fato concreto é que o governo prometeu e teria liberado 40 bilhões de reais para as microempresas. E até semana passada me informou um economista do Diese, Rodolfo Viana, que apenas 5% disso haviam sido liberados.
Bom, daí eu queria saber se na tua área há micro e pequenas empresas e médias empresas também precisando de recursos e esses recursos não estão chegando. Ou você não está acompanhando essa questão? Não, estamos acompanhando e muito próximo, né, dessa situação. Além desse recurso que você comentou, o FAT também tinha liberado, desde começo de abril, 2 bilhões de reais para capital de giro, principalmente de micro e pequenas empresas, só que esse crédito não foi ainda colocado de fato à disposição das empresas e Tá. prometeram agora para o dia 12 de junho colocar à disposição. Só para você ter uma ideia, Franzinho, dessas 4.954 empresas, nós temos pelo menos 4.200 que empregam menos de 50 trabalhadores. Né? Então, isso já acho que responde a sua pergunta em termos de quantidade de micro e pequenas empresas que necessitariam de uma ajuda do governo. Agora, você vê o absurdo. Esse dinheiro está parado em conta do sistema financeiro. Quer dizer, o dinheiro do FAT está lá no Banco do Brasil desde o dia 15 de abril, já esperando muita gente necessitada e o banco lá, peraí, eu estou ajustando a linha, o governo está ajustando a linha. Então, tem muita gente, sim, precisando de crédito para poder, principalmente para capital de giro, para manter pagamento de salários, para manter aí compra de insumos, alguns pagamentos que a empresa possa estar realizando, pensando que nós precisamos haveremos de ter a retomada da economia. Né? E para ter retomada da economia não tem outro jeito. É dinheiro circulando no mercado, é gente empregada que possa ter salário, que possa comprar e que a empresa possa vender, pode produzir e o comércio vender. Então, isso tem sido um problema sério. Agora, eu preciso registrar, Franzinho, que é lamentável algumas ações do governo e as falas, né? Aquele vídeo horroroso daquela reunião ministerial de que, olha, vamos botar dinheiro em gente grande se a gente quer ganhar dinheiro. Gente pequena, empresa pequena que se exploda, né? Ele não foi bem isso, foi um pouco mais pesado que isso. Como nós estamos ao vivo, eu vou falar exploda, né? Mas todo mundo tem a oportunidade de assistir o vídeo e a forma que ele falou. Então, acho que está aí a resposta para a dificuldade desse crédito chegar para essas empresas, entendeu? Vamos dar dinheiro bom para gente ruim, né? Que não é verdade nisso. O setor de microempresas, o microempreendedor individual, são mais de 3 milhões de pessoas. Né? Microempresa, a quantidade, acho que são 6 milhões de estabelecimentos comerciais, 95% são microempresas. Quer dizer, então, eles empregam muita gente, são importantes e precisa ter um tratamento especial. Quem falou essa barbaridade foi o Paulo Guedes, que até outro dia ninguém sabia quem que era, e hoje ele é o xerife da economia brasileira. Ele é americanófilo, né? Ele segue lá os preceitos de Chicago, né? Que já fizeram a escola de Chicago já fez estragos no mundo enormes, mas ele não conhece os Estados Unidos, porque a economia americana nasceu da pequena propriedade, que os exploradores, os primeiros habitantes, eles ocupavam uma gleba de terra. E uma vez ocupada a gleba e cultivada, eles tinham direito à propriedade. A agropecuária americana, vamos pegar aqui no caso da agricultura americana, ela é um pouco mais desenvolvida que a brasileira, né? O nosso agronegócio é muito desenvolvido. 98% são pequenas empresas. Então, o Paulo Guedes, inclusive, deu uma demonstração pública de ignorância, porque ele que tanto puxa o saco dos americanos nem sabe como é que a economia lá funciona. Né? E a fala dele é chocante. Nunca houve na história do Brasil um ministro que jurasse de morte às microempresas. Né? Eu estou falando aqui dentro de uma microempresa, que vai fazer 30 anos, agora em julho. Eu sei quanto é que custa tocar uma microempresa. Aqui nunca entrou um puto de governo, nunca entrou meio centavo, a gente tocou tudo por esforço, por apoio do movimento sindical, mas sempre com trabalho. Né?
Então, respeita quem trabalha, respeita quem acorda cedo e dorme tarde, que não parece ser o caso dele, não. Serginho, hoje eu falo aqui na live da Agência Sindical com o Sérgio Luivetti, o Serginho, que é presidente da FICINFAC, que é a Federação dos Trabalhadores no Setor Químico Farmacêutico do Estado de São Paulo, e também é da Direção Nacional da Força Sindical, e já falamos de vários assuntos, inclusive de um acordo muito importante que eles fizeram em âmbito estadual, que eu acho que serve de parâmetro para muita gente, e também agora abordou essa questão da microempresa que precisa de crédito, não é? Para ter capital de giro, para pagar salário, para comprar insumo, para pagar fornecedores e para manter emprego. Muito bem. Serginho, eu vou ser um sujeito politizado, que é antenado nas coisas. Eu queria entrar num outro tema agora, que é a luta cívica, né? Eu nem chamo de luta política, né? Porque quando a luta é política, ela tem sempre um interesse, tem sempre um carimbo partidário. Eu não sou contra, né? Mas eu entendo que a luta cívica está um degrau acima, né? Nós estamos agora no Brasil travando uma luta cívica em defesa. Aliás, o 1º de maio unificado foi muito claro a esse respeito. Defesa da democracia, do Estado de Direito, das instituições, da saúde humana, né? E do emprego. Aí há muitas manifestações, há muitos manifestos, as pessoas vão para as ruas, alguns acham que isso não é o recomendável por causa do isolamento, mas eu sei que você é uma pessoa ativa, linha de frente. O que você pensa? Tudo isso tem um objetivo, preservar a democracia e combater as agressões do bolsonarismo. O que você pensa? Você acha que a gente pode avançar nisso? Nós temos que fazer com todo mundo ou tem que ficar escolhendo quem vai estar junto com a gente? Bom, Franzinho, importante isso, e inclusive na reunião pela manhã, né, que você abriu a nossa live aqui falando dela, que foi coordenada pelo Miguel Torres, presidente da Força Sindical Nacional. A gente tratou de todos esses assuntos que nós estamos falando aqui, logicamente sobre a democracia, né? Duas coisas, antes de entrar nessa parte, muito rapidamente. Nós estamos colocando uma prioridade agora para o movimento sindical, além dessa questão da democracia que eu vou falar, também a questão da continuidade dos programas sociais de manutenção de emprego e renda. Queremos discutir isso. Estamos tentando, na medida provisória 936, que ela possa esticar um pouco mais, que a gente possa ter recurso público não só para salvar banco e salvar empresa, para salvar renda e empregos também. Então, esse tem sido a prioridade, porque você já viu que no mês de maio avançou ainda. Com tudo isso, aumentou o desemprego no Brasil. Foram milhares de trabalhadores que perderam seus postos de trabalho. E a gente tem o temor, né? Até o João Guilherme escreveu aí na coluna da Agência Sindical, que eu concordo, gostaria de estar errado, mas tem o temor de acelerar o desemprego no Brasil. Então, nós temos que ter renda e estrutura e mecanismo para ajudar esses trabalhadores durante esse período, continuar ajudando. Então, esse é um ponto primordial para a nossa agenda sindical do segundo semestre. Na questão da democracia, eu acho que podemos, todos esses grupos que têm assinado manifestos e tanto de jurídicos, de artistas, de filósofos, de jornalistas, de sindicalistas, de sociedade civil organizada, a própria OAB Nacional, eu acho que para quem defende a democracia, para quem defende o conceito de liberdades, quem é contra o regime fascista, autoritário, eu não vejo que nós devemos segregar ninguém nesse processo para poder aí falar, não, com esse eu não assino, com aquele eu não assino no manifesto. Eu vejo de extrema importância o bem comum, que é o exercício da democracia, ser defendido por todos, né? Ainda que não precisa pegar num papel só, escrever todo mundo e assinar naquela folha. Seja 10 movimentos, mas eles devam ser valorizados, os movimentos que defendem a democracia contra o autoritarismo, contra o golpe, que todo dia se vê uma ameaça do governo federal em insinuar a intervenção militar. E aí eu vou mais além. Eu vejo assim faixas nessas manifestações, Franzi. Olha,
fechamento do Congresso, do STF, aí 5, intervenção militar. Se acontecesse isso, aquelas pessoas que estivessem segurando aquela faixa lá, no outro dia não ia poder fazer mais manifestação, porque é proibido. O AI-5 proibia essa intervenção militar. Então, é uma coisa totalmente desconectada, é uma coisa insensata que tem que ser combatida. Então, eu acho que tem que ser ampla a defesa da democracia e irrestrita. Então, eu vejo que esses manifestos são muito importantes. E aí, Franzinho, debate que está posto para todos nós, né? Acho que você já deve ter feito várias conversas aí, e nós estamos fazendo de forma bastante responsável isso. Olha, há um grupo que defende de já estar, as torcidas organizadas numa demonstração importante de democracia foram às ruas domingo, saiu aquele quebra-quebra, deve ter gente, com certeza, infiltrado no sentido para desmerecer as manifestações democráticas, né? Nós estamos num debate. Olha, se nós sairmos à rua, significa que nós estamos abandonando a pauta da preservação da vida, do isolamento social, da quarentena ou não? Então, eu não estou aqui colocando uma posição que rua foi feita para manifestar mesmo, né? Como é que jamais um líder sindical, uma liderança política vai falar, não saia, não vá para a rua. Então, talvez apenas nós precisamos quando ir e como ir para as ruas, né? A rua não é desse grupo do Bolsonaro, que é a minoria que está saindo. Então, acho que nós precisamos montar isso e ter os devidos cuidados para entender como e em qual momento seria viável essa manifestação. Enquanto isso, vale a manifestação da internet, vale os abaixo-assinados, valem as declarações, as lives, as redes sociais, os encontros virtuais, para que nós possamos, em uma única voz, que eles não vão derrubar a nossa democracia. Isso tem que estar claro para ir para a sociedade brasileira, que seria um retrocesso enorme para os brasileiros e para toda a sociedade nossa aqui, trabalhadora, todo o nosso Brasil. Perfeito. Serginho, nós já estamos chegando ao final aqui da nossa live. Passa muito rápido. O Sérgio Luiz Leite, presidente da FICFAR, da Direção Nacional da Força, discorre com muita clareza a respeito dos assuntos, né? Ser firme não precisa ser xiita, né? Eu sempre digo, quem tem razão não precisa brigar, né? Porque a razão acaba se impondo, né? É quase como se fosse um processo natural. Eu quero registrar aqui que o Walter dos Santos, que preside o Sindicato Comercial de Guarulhos, nos acompanha. Abraço ao Valtão, pessoa porque eu tenho muito respeito. João Nery Campanário, acho que é o doutor Campanário, né? Doutor Campanário, esse é... Parabéns, Serginho e João Franzinho, pela Frente Democrática e Defesa do Estado de Direito. Izeni, Paulo Augusto, estou gostando de assistir a este debate inteligente e cívico. Parabéns aos dois, obrigado. Aí cita aqui a Amanda pela indicação, acho que a Amanda que indicou que ela nos assistisse, ainda bem, deu certo. Serginho, rapidamente, em 1 minuto, que aí é um assunto que me diz respeito. Como é que as entidades estão fazendo a comunicação com as suas bases? As entidades químicas de borracha, papel, e do setor que você, digamos, dirige enquanto líder de classe. Bom, olha, na sua maioria, aumentou muito a utilização das redes sociais para se comunicarem com os trabalhadores, lógico, com a sociedade como um todo. Nós tivemos vários casos, Franzinho, de assembleias virtuais, né? É uma coisa nova para nós do movimento sindical. Eu acho que pós-pandemia vai ser, logicamente, uma ferramenta importantíssima de um contato diário com os trabalhadores através das ferramentas virtuais. Teve consulta virtual de determinado acordo, né? E teve jeito também, vou dar exemplo para você, nós estamos terminando a campanha salarial do setor de etanol, né? Aí não teve jeito, aí foi carro de som mesmo, sem parar os trabalhadores para comunicar ali, informando um longe do outro, a hora que eles iam passando pela entrada, que geralmente são locais afastados da cidade, que nós comunicamos as campanhas salariais. Mas, assim, duas questões. Tanto o carro de som, mas o que prevaleceu bastante foi
os encontros virtuais. E, nesse sentido, quero, inclusive, mandar um abraço para o Márcio da Borracha, Franzinho. Com toda essa dificuldade, o Márcio brigou lá numa empresa grande aí da base do setor pneumático no ABC e conseguiu fazer prevalecer o acordo de PLR, que dá quase R$ 10.000 de PLR para os trabalhadores. Então, o Márcio fez uma luta aí durante a pandemia importantíssima para fazer valer o acordo de PLR dos trabalhadores na indústria pneumática. Perfeito, Serginho. Olha, ainda registramos aqui, né, Sandoval, do Sindicato dos Químicos de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Grande Sandoval. Celestino Vivian, Ayrton Siqueira, Rogério Silva de Souza, todos aqui nos agradecendo, parabenizando, nós que ficamos gratos e honrados com a audiência de vocês. Amanhã, Serginho, nós temos uma live com o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho do DIAP, em que nós vamos falar da responsabilidade do Estado ante a pandemia. Então, já quero anunciar aos que nos acompanham que amanhã o Toninho, que é um homem extremamente qualificado, feito muito correto e do nosso lado, vai falar com a gente aqui. Serginho, muitíssimo obrigado. Você sabe que aqui na Agência Sindical as portas e janelas estão sempre abertas. Conte com a gente. E mande aquele acordo que eu quero divulgar aqui, por favor. Tá bom, Serginho? Vou mandar, Franzinho. Eu quero te parabenizar pelo trabalho sempre histórico, árduo e presente, que nunca se esmoreceu aí diante das pandemias e dificuldades aí das estruturas que a agência sindical faz. É um excelente instrumento aí de debate, de diálogo, com uma difusão extremamente importante para a sociedade brasileira e para os trabalhadores. Parabéns, Franzinho, pelo teu programa aí. Muito obrigado. Eu estendo aqui os seus agradecimentos à nossa equipe e registro, por fim, que a Auri Souza também nos acompanha e nos aplaude aqui gentilmente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima live amanhã com o Antônio Augusto de Queiroz, o famoso Toninho do Diabo. Obrigado, Serginho. Obrigado, Franzinho. Obrigado a todos. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam aqui.